Pessoas maravilhosas dessa internet, estou aqui com o Rui. Namastê, Rui. Conversando o tema maravilhoso que temos sobre vamos comentar um pouquinho sobre aparições, espíritos, a mediunidade e nossas experiências como espiritualistas. Boa Seja tarde, bem-vindo. Nick. Boa tarde, pessoal. Tudo bem para vocês? Vamos conversar sobre as almas. Pode começar, Nick. Então, eu tenho um relato para contar, pessoal, informando que todos que estão aqui no YouTube presentes, que seguem, vai ter link na descrição do canal do Rui, que é um espiritualista. Dá uma olhadinha lá no material. Todos os espiritualistas são importantes. É importante que tu compare informações e tenham muitas pessoas, né? Como sigam, comentem, façam suas anotações. Toda a espiritualidade está conosco e nós temos a intenção de ajudá-los. Temos a intenção de ajudá-los. A parte espiritual eu estou sentindo nesse momento. Fala através de mim como médium. Nós temos essa capacidade de fraternidade, essa capacidade de seara bendita para com os espíritos. E acontece muito. No último relato, teve, assim, no estado de volta ao corpo, né? Eu acho que é hipnagógico que fala. Tu sabe, Rui? Isso não. Tem um estado que volta, quando tá voltando ao corpo. Hipnapompia, né? É, hipnagógico, Hipnapompia? Na volta do acredito. Na volta, eu percebi dois espíritos ao meu lado. Um parou no meu ombro, começou a murmurar e chorar. Isso recentemente, algumas noites atrás, alguns dias atrás, né? Então, já deixo esse recado, informando que todos que estão nos vendo, é importante a interação no vídeo, na live. Estamos aqui para ajudar, para promover conteúdo. Então, tu falaste que também tem um relatinho das crianças? Tenho sim. Como que tá? Quando eu era pequeno, tinha mais ou menos 6 anos. Eu tinha uma tia minha que ela saiu de Minas para vir morar com a gente aqui em São Paulo. Nós, na época, a gente morava em Guaianazes. Hoje eu estou em Ribeirão Pires. E lá, quando ela chegou e se apresentou, né, logo de cara, eu achei estranho, porque minha mãe era diferente dela. Mas com o tempo foi passando, eu me apeguei tanto a ela, tanto que ela se transformou numa segunda mãe para mim. E na época a gente brincava tudo, se afeiçoamos, né, um ao outro. Como minha mãe, ela tem mais ou menos 8 filhos, perdeu uns 4, coitada. Sofreu muito minha mãe, viu? Perdeu uns 4. Então, a minha tia, para mim, naquela época, quando ela chegou, eu me apeguei muito a ela. Ela, na época, foi fazer uma compra, né, de panelas junto com uma vizinha minha, e elas foram junto. Eu não sei se você vai lembrar de uma época em que houve uma colisão de trem. Se eu não me engano, eu não lembro a data, rapaz. Não me lembro a data, mas eu era pequeno nessa época. E colidiu os 2 trens. E nessa ela faleceu. E foi muito forte para mim naquela época. E tanto que quando eu falo dessa história, eu também sinto, porque foi muito forte essa vivência minha com ela. Nessa época, quando ela partiu, eu estava muito triste. Já fazia, vamos supor, mais ou menos um mês que ela tinha partido. Eu ainda inconformado, né, com a perda da minha tia. E eu falava para minha mãe, né, mãe, por que minha tia morreu? Por que Deus tirou ela de mim? E minha mãe tentando me acalentar, me confortar, e falava que era normal a partida das pessoas.
E na época eu não conseguia entender muito. Aí aconteceu o que eu não esperava. Eu, com a minha mãe na cozinha, minha mãe cozinhando, eu vejo ela do lado da porta, por exemplo, aqui está a cozinha e do lado de cá estava a área. E ela apareceu exatamente ali, me pedindo um abraço. Eu falei assim, mãe, a tia. Quando eu falei mãe, a tia, e fui correr para abraçar ela, a minha mãe me puxou e falou, não, filho, isso não é sua tia. Eu falei, não, mãe, minha tia está ali. E minha mãe não via. Ela falava assim, aonde ela está? Está ali, mãe. E a minha tia, ela tinha baixado, né, porque eu era pequenininho, ela tinha baixado, joelhou para poder me abraçar. Minha Isso mãe foi me na puxou. vigília? Foi na vigília. Forte. Foi na vigília. E eu fui correr para abraçar ela, minha mãe puxou. Quando minha mãe puxou, ela pegou, se levanta, dá um tchau para mim, manda um beijo e some. Depois daí eu nunca mais vi ela. Eu só fui falar com ela e depois também nunca mais falei com ela quando eu estava aqui agora em Ribeirão Pires. Se eu não me engano, o ano é de 2015, se eu não me engano, que ela veio falar comigo. Eu não via mais ela, mas eu tenho o dom, né, de ouvir, eu escrevo também, então ela começou a falar comigo. E eu comecei a escrever o que ela falava. E hoje, agora, ela está encarnada. E eu sei até onde ela está. Nossa. Ela contou isso? Ela falou. Falou que ia voltar de novo, né? Ela precisava de retornar, mas quando ela estava para reencarnar, ela não queria, não. Ela não queria vir. É bem forte, nossa. Então, acho que boa parte do público que está nos vendo tem aquela curiosidade e tem aquele desejo, aquele sentimento de ver os parentes, às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, alguém que ama, novamente. E eu tenho, recentemente o meu gato, que é o meu grande amigo, faleceu. Meu gatinho de estimação. E eu tenho, assim, nós tratamos, assim, quem gosta mesmo de animal sabe o quanto ama, que parece um filho, né? O quanto a gente sofre com tudo isso, a ligação. Eu tenho uma curiosidade imensa de ver, de saber onde ele tá, se ele tá bem. Enfim, né? Tu sabes alguma coisa sobre animais nessa área de desencarne? Você tem alguma coisa? Eu sei que eles ficam mais ou menos 2 anos, né? Eles, entre uma vida e outra, ele fica 2 anos e depois eles reencarnam de novo. Então, se a pessoa tem mais ou menos que vê o gatinho, ou o cachorro, ou qualquer animal, é nesse período de 2 anos. Passou disso, você provavelmente não vê mais, mas pode ser que sim. Você pode até ver. Então ainda não aconteceu, assim, de ver, assim, ou de saber nada sobre, né? O que teve, assim, que antes de ele falecer, ele estava aqui no sofá aqui. E aí, eu encostei nele e eu senti a parte espiritual, colocou, ele vai partir. Veio um espírito, ou uma comunicação. Falou, ele vai partir, tu não queres pegar um gatinho pequenininho para ajudar voz sobre a partida? E aí, para poder fazer uma substituição de sentimento, né? Para poder dar um apoio, né, um conforto. Foi a ideia daquela comunicação, foi essa a ideia. Mas, logicamente, sim, quando eu recebi isso, eu já neguei mentalmente. Não, porque quando a gente, é insubstituível, né, o nosso. Então, eu neguei, não, e nem tem cabeça, né? E foi rápido, ele começou a ficar doente e não teve nada. É impressionante que quando tá para ir embora, quando vem a determinação, que depois então vem a doença, como assim aquele cronômetro,
aquele tempo que está acabando, mostrando que está acabando o tempo da presença nessa dimensão física. Então, não tem o que fazer. É isso que eu senti da situação. Vem a doença, por mais que busque cura, está determinado a partida. Então fica só aquele tempo de despedida, o que é muito doloroso para quem acompanha, né? E é isso, foi bem difícil. Eu ainda sofro bastante. Eu acho que vou sofrer sempre vou ter essa lembrança muito forte. Foi um animal... eu já tive vários animais, mas eu tinha uma ligação muito forte com ele, com o meu gato, né, o Choco. Choco, o nome? Maravilhoso. No Instagram tem foto dele, atualmente, para quem está... Eu tenho o meu Instagram também, depois eu te passo o meu Instagram. Tá. E comentando sobre mediunidade, espíritos, aparições. Eu já vi aparições aqui no físico, na cozinha. Eu tenho assim... Nossa, é difícil, assim, o chato é não ter a comprovação, né? De que, será que é da nossa mente, será que não? Mas, se eu for colocar como relato, colocaria a aparição de um felino que apareceu na cozinha, bem escuro. Apareceu, me olhou, eu tomei um susto, aí eu fixei o olhar e aí desapareceu. Bem assim. O ruim é esse, quando você fixa o olhar, a imagem some. Tu já passou por isso? Já passei. Aí já aconteceu. Nessa posição que eu tô aqui gravando, nessa sala, já uma vez eu estava vindo do quarto para cá e vi um preto de costas, camiseta xadrez e amarelo, com coisas assim, sabe? Mas aquela plasmagem, né? Que fica aquela plasmagem, né? Mas parecia ter roupa e tal, assim. É uma forma energética, né? É uma coisa energética, assim. Tomei um susto, já virei, já fui pro quarto, não quis nem conversa. Acontece muito comigo no escuro. De dia, por exemplo, é muito raro, né? Eu ver energias assim, mas apagou a luz eu vejo. Vejo se tem alguém, se tá aqui alguma coisa. Aí eu vejo. Agora, acendeu a luz, parece que a luz ela apaga as energias que tá em volta, né? E você não consegue ver. Você tem que forçar muito para você poder perceber no claro. Então, talvez seja porque quando apaga a luz, os nossos olhos físicos desligam um pouco e fica mais a mente, né? Porque eu acredito que nós, como médiums, vemos com a mente mesmo, né? Com a parte espiritual nossa, que de alguma maneira consegue perceber aquilo. Eu não sei bem o mecanismo. E a gente acaba confundindo com a visão. É a nossa mente que vê, né? A nossa mente que vê e a gente acaba confundindo com a própria visão. E fica uma coisa assim, como se fosse um imaginário, parece que está imaginando aquilo. Então, é curioso. Lógico, acho que todos nós precisamos estudar cada vez mais, ter contato com livros, com canais de espiritualidade, para aprender, né, certas colocações, como esse estado hipnagógico, hipnapômpico. Hipnapômpico, acho que é a decolada, quando está indo para o astral, para indo dormir. Então começa a sair a mente desse campo, então ela consegue perceber os espíritos que estão no quarto, no lugar que está dormindo, porque está desligando aos poucos a parte física. A mente ainda está acordada, que é um dos princípios de saída do corpo, da chave de saída, que é manter a mente acordada, enquanto o corpo dorme, a mente física dorme, a mente espiritual ainda acordada, consegue então ter as oportunidades de decolagem, né? E depois, quando está voltando ao corpo, o corpo já recuperou a energia física, a oportunidade de volta ao corpo. Então é isso. Uma historinha para contar rapidinho, acho que é legal. Então conta. Indo pro centro espírita, eu acabei me deparando com uma senhorinha bem arrumadinha, toda pintadinha, bonita, mas ela estava chorando. E as lágrimas dela, ela não era uma lágrima líquida, sabe?
tipo água. Ela era uma lágrima grossa, parecendo um tipo de um óleo. De repente, na visão tua, acordado? Acordado, eu indo pro centro espírita, eu vi ela do lado, real, como se eu estivesse te vendo. E eu passei por ela e o meu mentor falou assim: você não vai dar não vai falar com ela? Passei o quê? 3 passos na frente. Quando eu volto para poder falar com ela, porque da tristeza, ela já não estava. A pessoa que estava do meu lado, ela fez assim para mim, ó, você tá doido. E foi para frente. E eu não vi ela. Isso que acontece com muitos médiums, principalmente médiums novatos, que não sabem a diferença de um para o outro, e vê e acaba vendo, às vezes conversa com o espírito, achando que é uma pessoa comum, as pessoas veem ele conversando com o espírito e pensa que ele está louco. E é isso que acontece. Se não tiver discernimento... No supermercado, uma vez apareceu um homem que conversou comigo, e de repente, quando eu vi do lado, sumiu, desapareceu. Pode ter sido uma coisa assim, eu acredito muito nisso. Acontece. Principalmente com médios que os espíritos, os mentores, já estão trabalhando na gente, eles começam a fazer essa abertura. É muito interessante. Eu acredito que com você foi a mesma coisa. Como eles estavam trabalhando a mediunidade, né? Sim. Te convido para voltar mais vezes, para que possamos continuar temas de espirituais. Tem os links na descrição. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Namastê. Obrigado.